Salmo de número 136, que diz assim: Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, pois seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, pois seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, pois seu amor dura para sempre. Àquele que fez os céus com entendimento, pois seu amor dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, pois seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, pois seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, pois seu amor dura para sempre. A lua, as estrelas para comandarem a noite, pois seu amor dura para sempre. Aquele que feriu os primogênitos do Egito, pois seu amor dura para sempre, que tirou Israel do meio deles, pois seu amor dura para sempre. Com mão forte e braço estendido, pois seu amor dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, pois seu amor dura para sempre. E fez Israel passar pelo meio dele, pois seu amor dura para sempre. Mas afundou no mar vermelho o faraó com o seu exército, pois seu amor dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, pois seu amor dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, pois seu amor dura para sempre. E causou a morte de reis famosos, pois seu amor dura para sempre. A Sião, rei dos amorreus, pois seu amor dura para sempre. A Og, rei de Bazã, pois seu amor dura para sempre. E deu a terra deles por herança, pois seu amor dura para sempre. Sim, por herança a Israel, seu servo, pois seu amor dura para sempre. Aquele que se lembrou de nós em nossa humilhação, pois seu amor dura para sempre e nos libertou de nossos inimigos. Pois seu amor dura para sempre. Aquele que alimenta todos os seus seres vivos, pois seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos céus, pois o seu amor dura para sempre. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que mais uma vez o Senhor se revele a nós, por meio do teu Espírito Santo, para a tua glória, para a nossa salvação em nome de Jesus. Amém. Amém. Dizem que uma vez chegou um homem atribulado com os seus problemas ao conhecido pastor John Wesley, que era, na verdade, um pastor anglicano. Ele nunca quis formar uma igreja, mas o seu trabalho acabou se estendendo e nasceu a igreja metodista. John Wesley. Então chegou um homem atribulado e disse assim, contou as suas tribulações, o que eu faço? E diz que John Wesley teria respondido a esse homem atribulado com uma pergunta. Uma pergunta tanto quanto inusitada. Ele perguntou assim, Senhor, o que uma vaca faz quando se depara com um muro? O que uma vaca faz quando se depara com um muro? E o homem respondeu, sei lá, pastor, o que uma vaca faz quando se depara com um muro? E John Wesley teria respondido, ela olha para cima. E por cima do muro, porque através do muro ela não enxerga nada. Você tem que olhar para cima. E é verdade, não é? Há momentos, irmãos, que no meio assim das nossas lutas, das nossas adversidades, que parece assim um muro na nossa frente, em que a gente não pode atravessar. A gente
não enxerga através dele, a gente precisa olhar para cima. A gente precisa olhar para o céu. A gente precisa, nessa hora, olhar para Deus. Parar, olhar para cima e adorar. Render graças. Porque às vezes a nossa vida é assim, igual um submarino, né? Que vai descendo as mais profundas águas. Mas quanto mais desce, mais pressão. Então o submarino tem uma hora assim que ele precisa submergir, porque senão não aguenta. Tem que ficar um tempo lá em cima. Tomar um fôlego. Dar uma pausa. Respirar. Colocar as coisas no lugar, então depois desce de novo. Mas não dá para ficar o tempo todo ali. O problema é que às vezes a gente quer ficar o tempo todo ali. A gente quer insistir na luta, a gente quer resolver logo. E esse salmo aqui é exatamente um convite para você fazer isso. Tem uma hora que você tem que falar assim, vou parar, vou dar um tempo e vou entrar no templo, ou seja, vou atentar para Deus. Porque esse salmo aqui era um salmo cantado depois de uma peregrinação. O povo caminhando, chegava lá em Jerusalém. E aí parava a peregrinação. Entrava no templo e os levitas, ou o dirigente do culto, entoava esse salmo, que é chamado de o grande Halel. O grande louvor. Por quê? Porque os levitas começavam a cantar, rendei graças ao Senhor. Ou seja, você veio aí da sua luta, você veio aí da sua peregrinação, da sua lida, mas é hora de parar, é hora de esquecer um pouco essas coisas. Entra no templo e olha para aquele que é maior. Olha para cima. Olha para Deus. E aí, rendei graças ao Senhor. E aí os levitas iam cantando os motivos para darem graças ao Senhor. E o povo ia acompanhando o cântico, repetindo isso que a gente repetiu aqui 26 vezes. Pois seu amor dura para sempre. Aí o levita cantava. Porque ele é bom. E o seu amor dura para sempre. E é dando os motivos pelos quais render graças a Deus. E o povo repetindo, porque o seu amor dura para sempre. Isso que é, na verdade, você talvez não saiba, uma ladainha. Ladainha é isso. É uma oração em que se repete ou uma súplica ou um louvor. Então, aqui no caso, está se repetindo um louvor. 26 vezes. Sendo para nós esse convite. Qual o convite? No meio da sua peregrinação, do seu corre-corre, da sua luta, dá um tempo e entra no templo. Olha para cima, porque quando você dá um tempo, entra no templo, e atenta para Deus, olha para cima. Sabe o que acontece? Você começa a render graças por coisas que geralmente, fora do templo, você não agradece. Ou tem muita dificuldade de agradecer. O que acontece, irmãos? Quando a gente dá um tempo e entra no templo. Olha para cima e contempla Deus. Quais são os motivos pelos quais começamos a render graças a Ele?
e que geralmente não rendemos quando não estamos assim nessa comunhão consciente. Porque na presença de Deus a gente está o tempo todo. Por exemplo, a gente está aqui no templo. Mas talvez você possa não estar prestando atenção em um irmão. Ele está presente aqui. Mesma coisa a Deus. Ele está presente lá na sua vida. Ele está presente lá no seu trabalho. Ele está presente lá na sua casa. Só que talvez você não esteja prestando atenção. Então, entrar no templo, que eu digo, parar e entrar no templo, é isso. É quando você fala assim, não, está certo que a minha luta está grande, mas eu não vou chegar a lugar nenhum só aqui fazendo, e entrando em contato com fulano e com ciclano. Não, pera. Daqui a pouco eu estou trocando os pés pelas mãos, eu estou fazendo besteira, já não estou enxergando mais nada. Eu estou dando de cara no muro. Peraí. Eu preciso dar um tempo. Parar. Entrar na presença de Deus. Ele está aqui, mas prestar atenção nele. Olhar para ele. Contemplá-lo. Ver que tem coisas maiores do que os meus problemas. Ele é maior do que os meus problemas. Preciso parar, senão eu vou enlouquecer aqui no meio dessa bagunça. Eu preciso olhar para cima, ver que há alguém maior e ficar aqui na presença dele, um tempo. Para depois poder voltar melhor. Para depois poder voltar mais consciente, enxergando o que eu não estava enxergando. E aí saber como agir ou não agir. Mas eu preciso parar. Uma hora eu preciso parar. Então, quando eu digo entrar no templo, aqui é o momento de entrar também no templo, sim. Aliás, é um dos poucos momentos que a gente para, não é? Quando a gente entra aqui, é um dos poucos momentos que a gente para prestar atenção em Deus. Porque você saiu daqui e começou a correria de novo. Começou a bagunça de novo. Mas não é só aqui. Vários momentos no seu dia, você pode falar assim, opa, é hora de dar um tempo e entrar no templo. E olhar para aquele que é maior do que eu mesmo, do que a minha vida, do que as minhas situações. E aí quando você entra nessa presença, mas consciente, e Deus começa a se revelar a você, se mostrar real, que você tem um momento assim de contemplação do divino, algumas coisas acontecem. Talvez nem tanto do lado de fora, mas aqui em você. Você começa a render graças a Deus, por exemplo, pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Quando a gente está fora do templo, a nossa tendência é querer render graças a Ele pelo que Ele faz. Mas quando a gente está na presença, a gente toma consciência de que aquilo que Ele faz primeiro por causa de quem Ele é. Essa é a primeira razão pela qual o salmista diz para rendermos graças a Deus, pelo que Ele é. Diz assim, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, pois seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, pois seu amor dura para sempre. Olha só que interessante. O que o salmista está dizendo é que Deus é o Deus dos deuses. E Ele é o Senhor dos senhores. Ou seja, Ele é aquele que está acima de todo poder e tem todo o poder sobre todos os poderes. Não existe poder que está acima do poder de Deus. Não existe poder em que Deus não tenha poder.
Mas o que o salmista está dizendo é que antes de Deus ser o Altíssimo, o Deus dos deuses, aquele que está acima de todos, e Senhor dos senhores, ou seja, aquele que tem poder sobre todo o poder, antes dele ser o Altíssimo e Todo-Poderoso, ele é bom. E por que é importante a gente saber que antes de Deus ser o Todo-Poderoso, Altíssimo, ele é bom? Porque, irmãos, pense comigo. O que seria de nós se esse Deus, que é o Todo-Poderoso e que está acima de todo poder e tem poder sobre todos os poderes, inclusive sobre nós, não fosse bom, mas fosse mal? O que seria de nós? O que ele poderia fazer conosco? Mas graças damos, porque o Todo-Poderoso e o Altíssimo, antes de qualquer coisa, ele é bom. Rendei graças, porque Deus, esse que está acima de todos, e tem poder sobre todos, inclusive sobre nós, ele é bom. Essa é a primeira razão. Rendei graças, porque Deus é bom. Segunda, quando a gente está de fato no templo, a gente rende graças pelas coisas que a gente julga comum, quando a gente está fora do templo. Porque a gente costuma render graças, ou quer render graças, quando Deus assim se aprovê de fazer um milagre, fazer uma coisa extraordinária, fora do comum. Aí a gente quer render graças. Mas olha o que o salmista chama de maravilhas. Versículo de número 4. Ao único que faz grandes maravilhas. Grandes maravilhas. E olha o que ele chama de grandes maravilhas. Versículo de número 5. Aquele que fez os céus com entendimento. Aquele que estendeu a terra sobre as águas. Maravilha. Outra maravilha. Os luminares, aquele que fez os grandes luminares. Que luminares esses que são tão grandes maravilhas? Ele vai dizer, versículo 8, o sol. Para governar o dia. E versículo de número 9, a lua e as estrelas para presidirem, comandarem a noite. Então, maravilha para o salmista e pelas quais ele quer que a gente renda graças, são essas. O céu, a terra sobre as águas, o sol, a lua e as estrelas. Essas são as maravilhas. E aí ouve alguém isso e fala assim, mas puxa, isso parece assim coisas tão comuns. Que a gente saiu aí fora, a gente vê. Qualquer pessoa, qualquer dia. Por que a gente hoje tem dificuldade para achar que essas coisas que Deus criou são maravilhas a ponto da gente render graças? Então, primeiro, porque hoje o que a gente se maravilha, irmãos, é com celulares, filmes de ação e videogames. A gente se maravilha mais hoje com as invenções dos homens do que com as criações de Deus.
Eu estava jogando, fui brincar com meu filho essa semana de videogame, eu quase passei mal, assim, sabe? Porque é tanta coisa acontecendo espetacular ao mesmo tempo. Tanto movimento, tanta cor, tanta coisa assim, que no final eu falei, mas não é à toa que as crianças acham hoje tudo chato. Tudo, como elas dizem, Langweilig. Porque a vida real, comparada com isso, está em câmera lenta. Não está acontecendo nada. E aí a gente vai criar uma geração tendenciosa à depressão e à frustração. Porque a impressão que se tem é que na minha vida não está acontecendo nada. Nada de especial. Está em câmera lenta a minha vida. Não, a vida é assim mesmo. A vida real é assim mesmo. É que a gente começou a se acostumar a achar que a vida é um filme de Hollywood. Isso aí não é vida real. A vida real é essa aqui mesmo. Não tem nada de errado com a sua vida. É que a vida é assim mesmo. A gente não se maravilha mais porque, uma outra coisa, a gente se esquece que essas coisas que a gente julga comum ou comuns, são as que, na verdade, se tiradas, as que fazem maior diferença. As que, de fato, fazem falta. Por exemplo, respirar ar, coisa comum ou coisa extraordinária? Comum, né? Mas agora todo mundo, 5 minutos sem respirar. Todo mundo, vou contar. 5 minutos. Dá para ficar? Não dá. Mas Deus dá esse ar todo dia. Maravilha. Dormir. Coisa comum, né? Coisa comum. Pergunta para alguém que sofre de insônia. O que é para ele simplesmente deitar e pegar no sono. Conseguir pegar no sono. Tem gente aqui que no movimento de pôr a cabeça no travesseiro já está dormindo. Maravilha. Maravilha. Uma maravilha. Luz do sol. Você já viu que coisa mais linda de manhã assim? Quando aquela luz do sol parece que beija as árvores, beija a terra, beija o nosso rosto. Coisa mais linda. O Salomão vai inclusive dizer assim, bom é olhar para o sol e agradável é ver a sua luz. Coisa. Agora imagina ficar sem o sol, sem a luz do sol. Como ia ficar a nossa dieta daqui a alguns anos? O que seria a nossa dieta? Talvez teríamos que nos alimentar daqueles peixes que moram lá nas profundezas do oceano, que não precisam de luz. Mas quem é que ia pescar esses peixes? Então, se você olha para a sua vida e está assim tudo comum, está tudo normal, nesse mundo que a gente está, rendei graças ao Senhor, porque esse é o verdadeiro milagre. Está tudo comum na sua vida? Está tudo normal? Então renda graças ao Senhor. Porque essa é uma maravilha. Olhar para a vida e dizer graças a Deus, está tudo normal. Graças a Deus, está tudo no lugar. Maravilha. E sabe por que a gente tem que dar graças porque Deus é bom nas lutas? Porque se a gente acha que Ele é só todo-poderoso, mas esquece que Ele é bom, a gente pode até crer que Deus possa nos ajudar nas lutas, mas a gente pode duvidar que Ele queira.
Tipo assim, não, eu não duvido que Deus possa fazer algo aqui em meu favor, afinal de contas Ele é todo poderoso. Mas eu não sei se Ele quer. Isso é duvidar da bondade dEle. Porque que você acha que Deus não quer te ajudar? Você acha que Deus não está preocupado com o seu bem? Com o seu sumo bem? Lembra quando chegou assim um leproso para Jesus? E diz que o leproso se prostrou, porque sabia que nem se aproximar de Jesus podia. Como leproso, tinha que ficar de longe. Tinha que ficar de longe. Andava com um sininho assim tocando, para as pessoas ouvirem de longe e poder se esconder. Porque a lepra, você está com medo do coronavírus, queria ver se você vivesse naquela época. Tinha que o sujeito lá tocar o sininho para o pessoal ir se escondendo. E aí o leproso se aproxima de Jesus, se prostra diante de Jesus e diz assim: se quiseres, podes me fazer limpo. Ou seja, podes me curar. Porque a lepra era considerada algo impuro. Podes me fazer limpo, podes me purificar. E o que Jesus faz? Diz o texto que o coração dele se enche de compaixão. O coração para ter compaixão aquele, viu? Sei de onde cabia tanta compaixão naquele coração. Se encheu de compaixão, tocou no leproso e disse: sim, quero. E ele ficou limpo. Então, é verdade que nem sempre Deus quer aquilo que você tem certeza que você quer. Sempre. Mas também é verdade que Deus sempre quer aquilo que você nem sempre sabe que quer, mas quer. Porque a Bíblia diz que Deus age em todas as coisas. Todas, não são só em algumas, não. Ouça bem. Deus age em quantas coisas? Todas. Porque Ele tem todo o poder. Para o bem daqueles que o amam. Por quê? Porque Ele é bom. Então por que a gente rende graças? A gente rende graças porque pelo que Deus é, Ele é bom. Não é só o Todo-Poderoso, Ele é bom. E quando a gente está assim na presença desse Deus bom, Ele abre os nossos olhos para a gente ver que essas coisas que a gente acha as mais banais, por isso que a gente vive entediado, porque a gente acha tudo banal, na verdade são maravilhas que Ele coloca, Ele faz funcionar para nos possibilitar a vida. Mais um dia. Mais um dia. Um dia a mais é um milagre. Louve a Deus. Acorde de manhã já agradecendo a Deus. Já louvando a Deus. Já rendendo graças ao Senhor. Então, quando a gente está na presença dEle, a gente rende graças também pela graça nas lutas. Porque quando a gente está fora, a nossa tendência é querer só agradecer quando vier o fim da luta. Não, quando eu conseguir, quando eu chegar, quando eu tiver, aí eu vou dar um testemunho. Aí eu vou agradecer. Dificilmente a gente vê alguém dando testemunho. Olha, eu ainda não consegui, eu ainda não fui livre dessa luta, dessa provação, mas olha, eu estou enxergando tanta coisa boa que Deus está fazendo no meio de... Nunca vi testemunho assim. A gente sempre coloca a ação de graça para o fim da luta. Não, mas se você abrir os olhos, você vai ver que tem muita graça de Deus aí, agora, no meio da sua luta. É o que o Davi vai começar a falar a partir aqui do versículo de número 11. E aí vai falando muita coisa até o versículo de número 24. Ele vai falar assim agora das intervenções divinas, das vezes em que Deus estendeu a mão forte dele e agiu, mudando a história daquele povo. Foram ações assim pontuais, mas foram ações enérgicas. Foram ações assim de mudar a situação. E ele vai falar de pelo menos 3 aqui. Ele vai falar da vez que Deus libertou o povo da escravidão do Egito.
Aí olha, versículo 11. E que tirou Israel do meio deles, pois o seu amor dura para sempre. Depois vai falar como esse mesmo Deus guiou o povo pelo deserto. Isso sem mencionar que abriu o Mar Vermelho. Versículo de número 16. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, pois seu amor dura para sempre. E vai falar de uma terceira vez atuação de Deus em que ele estendeu a mão. Ó, estou vivo aqui. Vocês pensaram que eu estava dormindo? Não estou não. Deus não dorme. E o braço dele não está encolhido para que não possa salvar. E aí na hora certa ele estende a mão. Na hora certa. Tem inclusive um versículo que Deus tira os seus da prisão na hora certa, no tempo certo. Que ele permite o fardo, mas ajuda a carregar. De modo que quem olha para você, diz assim, não sei como você aguentou, não sei como você conseguiu, você responde, nem eu. Porque foi a água tirada da rocha, a força tirada das fraquezas, a graça que bastou. E a terceira é quando Deus dá a terra de Canaã, que mana leite e mel, como herança. Agora, nenhuma dessas três grandes vitórias, porque Deus estendeu a mão, seu braço forte, foi assim de um dia para o outro. Não foi. Não foi de um dia para o outro. Não foi assim, o povo dormiu escravo no dia, no outro já estava liberto. Foram 400 anos de escravidão. E onde que está a graça de Deus nisso? De um povo viver 400 anos como escravo num Egito e ter sido preservado. Deus os preservou. Graça. Atravessaram o deserto, mas durante 40 anos. Mas nesses 40 anos, Deus não só os sustentou com o maná que caía do céu, mas os guiou em meio a serpentes abrasadoras. Graça. De modo que eles não se perderam. E diz que nem a roupa se gastou. Graça. O povo recebeu a terra de Canaã como herança, recebeu, mas não sem luta. Muitas lutas. Que duraram o livro de Josué inteiro. Mas Deus, em todas as lutas, os ajudou. Em todas. Graça. E sabe, irmãos, o que eu tenho aprendido? É isso. Que a graça de Deus não se mostra só quando termina a situação que você está vivendo. Mas há muita graça de Deus enquanto a gente está vivendo a situação. De modo que, por mais difícil que seja a situação, ela não impede que você faça tudo o que tem que fazer e seja tudo o que você precisa ser. Porque ela pode colocar obstáculo no teu caminho. Mas não te impede de caminhar. Caminha. Caminha em nome de Jesus. Ela pode até te abater, mas ela não pode te destruir. Então levanta. Ela pode até querer te atrapalhar, mas ela não pode atrapalhar o que Deus já determinou que você vai fazer. É como foi com Paulo, que orou 3 vezes para Deus tirar um espinho dele. Que quando a gente chegar no céu, a gente pergunta que espinho que era esse. Mas Deus lhe respondeu, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. E esse espinho vai ter até um motivo, vai ser um instrumento meu
para te manter de joelho e o meu poder repousar sobre você. Mas você pode ter certeza de uma coisa, que esse espinho que você carrega não vai te impedir de fazer nada que eu te chamei para fazer. E ele foi. Com espinho, sem espinho, ele foi. No vácuo do Espírito. Espírito ia à frente e ele ia atrás. Então, se apesar de tudo que você passa, você está conseguindo acordar de manhã, se levantar, ir para o seu dia e fazer o seu trabalho, dar conta da sua lida, do seu serviço, então você pode não apenas render graças, mas dizer como Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Graça. E por fim, irmãos, dá um tempo e entra no templo. Sai da luta, deixa a luta lá. Deixa as coisas lá. Às vezes você acha, não, eu não faço isso, pastor, porque eu não posso perder tempo. Você vai perder tempo se você ficar aí nessa loucura. Aí você vai perder muito tempo. Porque andar em círculo é perder tempo. Andar em círculo cansa, esgota, exaure e não te tira do lugar. Então você tem que parar. Várias vezes. Teve um pregador que um dia disse assim, nunca resista a um impulso para orar. Pare tudo e vá orar. Porque você vai ganhar tempo. Então quando você faz isso, que de fato você entra naquela presença, você percebe Deus, você se rende, que tem uma hora que tem que parar de nadar, senão salva-vidas não te salva, viu? Você fica lá se debatendo, ele fala, eu não vou pular nessa água não, que ele vai me matar. Aí quando você se rende, fala assim, eu não consigo me salvar. Minha vida está entregue. Aí ele pula e te salva. Enquanto você ficar lá se debatendo, vai ficar lá. Então tem que orar e falar assim, Deus, eu desisto. Eu desisto. Eu paro de lutar. Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui olhando para o Senhor. Até o Senhor me abençoar, até o Senhor me dar uma luz, até o Senhor me falar alguma coisa. Não foi isso que o Abacuque fez? Ó, Senhor, eu não estou entendendo nada. O Senhor diz que é santo e vai usar aí uma nação pior do que a nossa para corrigir a nossa. Eu vou lá para a torre de vídeo, eu vou ficar lá até receber uma palavra, porque eu não estou entendendo mais nada. Minha teologia desmontou toda. Graças a Deus, viu, que tem umas teologias aí que é do diabo. Então tem que quebrar mesmo. Para Deus poder falar. E aí você fala, puxa, não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Então é esse o caminho? É esse. Puxa, não é que é o caminho de Jesus? Pois é. O caminho de Jesus é esse. O caminho da paz. O caminho do perdão. O caminho de abrir mão do direito para ter paz. Abrir mão do direito. Pode ficar com tudo. Eu quero ter paz com Deus. Isso é o que é mais caro para mim. Quero ter paz com Deus. Vou abrir mão do meu direito. Pronto. Aí você ganha paz. Então, quando isso acontece, você começa a render graças também pelos presentes no teu presente. Porque sabe qual é a nossa mania? É colocar sempre a nossa alegria lá naquele dia que a gente chama amanhã. A nossa alegria sempre está lá. Não, quando eu chegar. Quando eu tiver. Está sempre lá, amanhã.
Mas olha só, interessante o versículo 25, porque até então, Davi estava falando do que Deus faz, tudo no passado. Deus tirou, Deus dividiu o mar, Deus afundou, Deus conduziu, Deus feriu, Deus concedeu a terra por herança, Deus se lembrou de nós, tudo passado. E para um povo. Agora no versículo 25 muda. Ele diz assim: aquele que alimenta todos os seres vivos. Mudou tudo. Agora ele fala do presente, que Deus faz no presente e para todos. E o interessante é que o que ele está dizendo que Deus faz no presente para todos, aquele que alimenta. Todos os seres vivos, pois seu amor dura para sempre. Ou seja, ele está dizendo que o ter sustento no presente é um motivo de se render graças a Deus. E por quê? Porque, falando a linguagem mais simples de todas, o prato na mesa, é de Deus um presente, no presente, para que você tenha no presente aquilo que você costuma sempre colocar no futuro: alegria. Fala para mim, lá no seu dia a dia, o dia mais simples de todos, mas quando você vê aquele prato com a sua comida preferida, não te dá alegria? Quando você pode falar assim para os seus filhos: hoje tem sorvete de sobremesa. Eles não falam: ei, não dá alegria? Quando você vai levar lá, nem fala mais comida, né? A ração para o cachorrinho. Ele não balança o rabinho? Ele não fica pulando? Tem uns que tem que falar assim: calma, calma, calma. É o que Atos capítulo 14, 17 vai dizer. Contudo, não deixou de testemunhar de si mesmo, concedendo-lhes chuvas do céu e estações frutíferas, fartando-vos de mantimentos e enchendo o vosso coração do quê? De alegria. Então, a próxima vez que você vê sentar na mesa e olhar aquela refeição, diga assim para você mesmo: isso não é só um prato de comida, não é. Isso é um presente, no meu presente, para que eu tenha no presente o que eu costumo colocar só no futuro: a alegria. É um presente para que você tenha alegria. Então, tem muro na sua frente aí? O que você chamaria hoje do seu muro? Então, o conselho do Salmo para nós: dá um tempo e entra no templo. Olha para cima. Olha para o céu. Olha para Deus. Diga para você mesmo: eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo em tanta murmuração, chega. Eu vou dar um tempo de tanta reclamação. Vou parar agora. Vou parar agora. Vou dar um tempo até de tanta petição. Vou parar um pouco, parar agora. E eu vou entrar no templo, olhar para cima, olhar para o céu, olhar para Deus e render louvor. Render louvor pelo que Ele é, pelas
maravilhas comuns que Ele coloca na minha vida, para que ela funcione. Vou render graças a Ele pelas graças no meio das minhas lutas, porque vai florindo no meu caminho pedregoso, eu tenho que agradecer por essas flores no caminho. Vou agradecer pelos presentes no meu presente, e eu oro para que quando você sair desse templo e voltar para a sua peregrinação, você volte assim de tal maneira, abençoado, alinhado, iluminado, que você possa dizer, como Davi disse em outro salmo. Como Davi disse em outro salmo. Com o meu Deus, eu salto o muro? Não. Com o meu Deus, eu salto uma muralha. Andar por cima, para a glória de Deus. Que assim seja, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.